Aguente com o barulho que eu vou te entregar nesse vídeo. Você nunca será a pessoa que você idealizou, nem você se relacionará com a pessoa que você idealizou. Por isso você tem que se contentar com aquilo que é possível viver. No entanto, pessoas que têm uma certa dificuldade de compreender esse tipo de raciocínio insistem, investem constantemente no outro para que o outro seja aquela pessoa idealizada. É evidente que esse tipo de movimento pode ser muito natural no início, até porque o início de uma relação sempre é inundada por uma série de estímulos bastante quentes, não é mesmo? Mas continuar investindo nesse tipo de fantasia pode deteriorar constantemente a relação e, evidente, criar uma série de pressões, de estresses, de angústias, de sofrimentos por conta de diversos tipos de violências que a pessoa pode estar imprimindo em você ou você pode imprimir na outra pessoa. Mas eu encaro você sendo essa pessoa que está sofrendo esse tipo de assédio. Porque a pessoa, sendo ela tóxica, talvez ela não tenha muito interesse nesse tipo de raciocínio, não é mesmo? Talvez ela, inclusive, imagine que há em algum aspecto, algum tipo de reparação, porque afinal de contas ela se doou tanto para essa relação, como é que você, que está sendo cobrada, não vai trazer para ela alguma compensação? E aí nós temos o pensamento narcisista, absolutamente disfuncionalizado, trazendo essa pessoa extremamente tóxica, abusiva, que pode te levar para o buraco da onde ela está falando. Mas se você genuinamente tem interesse em enfrentar essas questões, tem que investir em terapia, tem que buscar uma própria terapia, tem que compreender como esse pensamento, esse caminho de interpretação pode te ajudar também a amadurecer. E pessoas amadurecidas têm forte condição de se proteger dos abusos e da toxicidade das outras pessoas. Pessoas amadurecidas têm condições de tomar decisões melhores para preservar seus próprios interesses e também se entregar numa relação futura aonde os teus interesses sejam também associados a uma espécie de negociação com a outra pessoa, para que a balança sempre esteja equilibrada entre os teus interesses e os interesses da outra pessoa. E isso é um bom relacionamento. Mas quando você tem uma pessoa que investe constantemente na mudança da outra, na perspectiva de que a outra tem que entregar a perfeição idealizada, fantasiada nesse relacionamento, e se vocês não conseguem essa dinâmica e há evidentemente a evocação de algum tipo de direito por parte sempre da mesma pessoa, significa que você está numa relação disfuncionalizada, que te imprime um sofrimento grande e que provavelmente também traumatiza constantemente você. Porque o que é o trauma se não a tua imensa dificuldade de se expressar de forma mais livre? Não, você continua sendo traumatizada porque não tem espaço para se expressar. Aí como é que eu resolvo isso, Rafa? Já te disse, é a terapia. Não tem outro jeito, não tem solução simples, não tem solução instantânea, não tem solução rápida. O que existe é a tua concepção de entender melhor essas questões, por que que você se submete em determinada medida nessa dinâmica por tanto tempo sem levar em consideração um distanciamento. E se você está imbricada numa relação longeva, onde esse tipo de dinâmica sempre foi comum, por que que isso aconteceu até agora? Veja quantas questões são levantadas a partir do teu interesse por você mesma. Por isso que é importante a terapia, porque ali, na terapia onde você se entrega, onde você amadurece com liberdade, sem qualquer tipo de julgamento, porque o terapeuta que julga não é um bom terapeuta. O terapeuta ele precisa acolher, respeitar e deixar a pessoa se expressar de forma livre. Porque, infelizmente, vivemos num mundo onde também temos terapeutas que podem causar traumas por ficar apontando o dedo para a pessoa que está ali naquele processo terapêutico. Não. Sempre privilegie liberdade, nem que essa seja, pelo menos, dentro do setting terapêutico. Se fez sentido tudo isso que eu acabei de falar para você, te peço ajuda. Compartilha, salva esse vídeo, comenta aqui o que você achou, se fez sentido ou não para você, e assim eu consigo também compreender melhor aquilo que a gente pode produzir no futuro aqui no canal do TikTok, tá bom? Até mais.